Eh, Zema e Caiado, né, por mais que tenham experiências de administração, foram lideranças políticas fracas. E por que eu digo isso? Porque os dois se submeteram ao bolsonarismo. Os dois não tiveram coragem de pontuar suas diferenças, de mostrar as traições do Bolsonaro, de mostrar as contradições do Bolsonaro. Os dois fizeram governos baixando a cabeça para o Bolsonaro para não sofrer com a rejeição do eleitorado bolsonarista. Né? Não ter coragem política de firmar o seu posicionamento com medo de perder popularidade é um sinal de fraqueza de liderança política. E isso que eles estavam no exercício de um cargo, onde é mais fácil divergir, onde você tem mais poder, onde você tem mais meios de defesa. Um único momento, e aqui sendo justo, em que foi pontuada uma divergência foi o Caiado durante a pandemia em relação à vacina, né, que ele defendeu a obviedade de que as pessoas deveriam se vacinar e que o Bolsonaro estava sendo um imbecil de dizer que as pessoas não deveriam se vacinar. Mas tirando isso, em todos os outros momentos, tanto Caiado como Zema foram subservientes à liderança do Bolsonaro. Isso é sinal de fraqueza. Isso é sinal de que quando a gente precisar fazer uma reforma impopular, quando a gente precisar enfrentar Supremo, enfrentar a opinião pública, enfrentar a imprensa para fazer o que é correto, o que precisa ser feito, mas for impopular, eles não vão ter coragem de fazer como não tiveram coragem de enfrentar o Bolsonaro. E aí, então boa parte dessa campanha, ela é baseada não só em mostrar propostas, como tu falou que ele viralizou falando de proposta, mas também em demonstrar uma distância dos dois polos, ou não? Sim. Não, é assim, primeiro, se você chama de dois polos o Flávio Bolsonaro e o Lula, sim. Sim. Agora, se você chama um polo de direita e outro de esquerda, não. Não, eu tô falando dos avatares mesmo. Perfeito. Lula e Bolsonaro, vai. Se a gente fosse às urnas agora, segundo as pesquisas, a gente ia ter um segundo turno Lula e Flávio, né? E aí, cara, não tem apoiar ninguém no segundo turno, correto? Não, vamos lá, Igor. Eu não vou opinar sobre um filme com base num frame dele, num print que você acabou de tirar. Tá. Né? Eleição é filme. A eleição, hoje você tem uma fotografia e o filme que nós temos até agora é crescimento do Renan maior do que todos os outros, né? O Lula dá umas vaciladas ali, geralmente oscila dentro da margem de erro. O Flávio ou oscila na margem de erro ou cai, né? Os outros governadores estagnados e Renan crescendo. Essa é a regra das pesquisas. E vou, assim, eu vou trabalhar e eu sei, né, como eu coloquei pra você, eu tenho convicção de que o Renan vai vencer, sabendo que a trajetória do filme até aqui foi essa, e de que nem chegamos ao ápice, e de que o filme vai ficar muito mais emocionante a partir do dia 16 de agosto, quando nós teremos o primeiro debate, que vai ser o debate da Band, e a partir daí, uma série de debates, inclusive aqui nesta casa, É verdade. no qual, eu não sei se o Renan já te confirmou, mas eu confirmo aqui em nome dele, ele estará, né? Na data, no horário, nas regras que vocês definirem, ele estará. Aliás, depois dos bastidores, eu quero te encher o saco em nome da campanha do Renan em relação a umas regras que eu acho que facilita muito pro candidato. Eu acho que você tem que deixar ele mais largado. Então talvez você goste das minhas regras. Não, eu acho que. Eu acho sim. Preliminarmente, eu vi uma coisa ali que eu não sei se você abriu regra ou tal. Não, ainda não, mas Então, faremos em breve. Tá, então eu não vou entrar publicamente. Tá bom. Mas eu acho que tem um ponto ali que deixa muito baba ali pra rapaziada, né? Tá bom. Eu li o rascunho desse regulamento e acho que vai ser emocionante esse ele evento. é desenhado para internet. Então, o objetivo é se comunicar com as pessoas, com o eleitor que tá na internet, e ele, sei lá, eu já sei o que eu espero dos debates da TV, porque eles são, em geral, parecidos, eles seguem o mesmo tom há muito tempo, né? Então, a minha proposta é um pouco diferente, e vai ser legal pra caralho. Mas o que a gente tá falando mesmo? Tá falando de que você falou pra eu me posicionar, né, entre Lula e Flávio. E eu não vou me posicionar entre Lula e Flávio porque o Renan vai vencer. Aí você fala, quem você vai apoiar no segundo turno? Falou, não sei. Se o Renan ganhar no primeiro, não vou apoiar ninguém. Se o Renan não ganhar no primeiro, vou apoiar o Renan. Tá bom, parece uma boa resposta. Só para ilustrar que hoje saiu a pesquisa Real Time Big Data, o Renan Santos subiu para 9 pontos no primeiro turno, com o Caiado um pouco atrás, com 7 pontos numericamente atrás, embora seja oficialmente um empate técnico. Lula lá com 40, Flávio 33, se eu não me engano.
E o Renan Santos cresceu também na projeção de segundo turno. Embora o Caiado apareça um ponto na frente do Lula, quer dizer, já está mais conhecido nacionalmente, na projeção de segundo turno, o Flávio 3 pontos atrás, o Renan saltou ali, estava aqui checando o número, de 24 em maio para 35 em julho. Quer dizer, subiu 11 pontos na projeção de segundo turno, sendo que o Lula contra ele tinha 48, agora tem 44. Então o Lula está 9 pontos na frente do Renan. O Renan não está ainda numericamente à frente, mas é desses 5 o menos conhecido nacionalmente e, de fato, está em crescimento. Isso é dado objetivo, de acordo com as pesquisas. É claro que cada um faz seu juízo sobre instituto, tem gente que não acredita nesse ou naquele e tal, mas a gente tem que informar os dados. E eu pergunto para você, Kim, fora assim, você defende as propostas, claro, defende o posicionamento político, mas a que o senhor atribui esse crescimento? E, na verdade, eu queria que o senhor explicasse assim, qual seria a estratégia para conseguir mais eleitores que ainda estão indecisos ou que estão escolhendo por enquanto outros candidatos? Existe um caminho que foi mapeado por vocês, além desse crescimento que já existe há muito tempo do MBL na internet?